Olá pessoal, meu nome é Renan Lourenço e neste vídeo eu vou ensinar uma coisa muito importante para vocês, prestem muita atenção, tá? Bom, o tema desse vídeo é a temperatura quanto mais quente melhor, né? Mas claro que é um trocadilho que, na verdade, isso vai depender de cada ambiente, cada tipo de ambiente, cada região, né? Mas eu entendo que quanto mais estabilizada, melhor. Então você analisa o ambiente, a situação, a região e determina qual é a temperatura ideal para aquele ambiente e aí você mantém aquele ambiente naquela temperatura, tá? Bom, eu vou abrir alguns manuais aqui rapidamente. Primeiramente, um PDF de boas práticas da Asher, que no caso tem lá as classes de temperatura, né? Que normalmente todo mundo trabalha em cima da recomendação geral, que é entre 18 a 27 graus Celsius, e uma umidade ali em torno de 40 a 60, né? Hoje isso está um pouco mais em discussão, talvez, né? Ou um pouco mais maleável, e o ponto de orvalho ali entre menos 9 e 15 graus, tá? Bom, então, vamos se basear aqui entre os 18 e 27 de temperatura, tá? E nessa faixa aí de uns 40, 60, 70% de umidade relativa do ar, tá? Isso pensando no corredor frio. Bom, avançando aqui para mais um manual, só para a gente pegar uma referência, né? Vamos dizer, claro, a quantidade de equipamentos ela é muito vasta, mas eu vou pegar aqui um manual da Dell e um da HP, no caso aqui é um servidor, tá? Os dois são servidores de mais ou menos na mesma linha, tá? Procurando aí como se fosse um de igual para igual, tá? Para a gente dar uma olhada aqui na especificação de temperatura, isso eles sempre aqui eles especificam, dá uma especificação geral, mas sempre colocam aqui que pode mudar para mais, para menos, depende de altitude, vai depender de vários fatores, vai depender de quais equipamentos, qual hardware que realmente está instalado dentro do servidor, né? Que na verdade são computadores totalmente customizáveis. Então vamos adotar aqui a especificação geral, né? Que aqui no caso da Dell, ela está falando aqui para nós que é entre 10 a 35 graus, tá? Isso para entrada de ar, né? Sem a incidência direta de sol no equipamento. E um range de temperatura eu não lembro aqui de cabeça aqui, se é de 8% até 80%, tá? Eu sei que o range é bem grande, tá? Tem alguns equipamentos que especificam até 95% de umidade relativa, e, e também aqui na Dell, não sei se ele especifica que a partir de uma certa temperatura, o servidor ele começa a diminuir a sua capacidade, ele continua operando, mas ele diminui o seu poder de processamento justamente por conta da temperatura de entrada ali, no lado frio, claro. Aqui um manual, um datasheet da HP, tá? Um servidor de 1U também, como eu disse. Já foi um pouquinho mais difícil de achar na HP essa especificação de temperatura. O manual é bem maior, na verdade eu baixei vários manuais até achar um manual que tenha realmente a especificação que está aqui, ó. Então aqui ele fala com mais precisão para nós de 10 a 35 graus também, né, no nível do mar, e que se tiver uma operação, uma falha de ventilador ou a temperatura estiver acima de 30 graus, ele já tem um decréscimo na performance, tá, do sistema. Então, isso é mais para trazer para nós o que? A questão
dá essa temperatura 18 a 27, que é o que todo mundo adota hoje em dia, né, pelo menos o mais comum, né. E aí aqui eu vou trazer uma empresa mais em comum, né, que é o Google, que traz aí seus data centers para 80 graus Fahrenheit, que convertendo em graus Celsius daria 26,6, né. Então, até mesmo por isso que eu coloquei o título do vídeo em quanto mais quente melhor, né. O que acontece com essa temperatura, que no caso deles é claro, se você tem um data center que você tem controle de todas as variáveis, você controla, o servidor, você controla a energia, você controla o ar-condicionado, você consegue, fazer uma coisa melhor, né. Agora se for, por exemplo, um colocation, onde o cliente, que, que configura e mantém ali os equipamentos dele, você está fornecendo um ambiente, ou uma empresa que tem várias áreas em que uma área faz uma coisa, outra área faz outra, pode ser mais difícil de você ter uma eficiência maior, né, porque não depende só de um lado, né, de você ter um lado vamos supor, de de ar-condicionado, ou do lado de equipamentos, ou da infraestrutura, ou de corredor, confinado ou não. Então, todas essas questões vão aumentando as variáveis para que a gente, tenha mais dificuldade de chegar numa eficiência maior, né. Então aqui é mais uma curiosidade do Google, em que esses 26,6 praticamente permite eles trabalhar em free cooling 24 horas por dia, porque você pega o ar externo, dependendo da região, e você filtra esse ar, né, trata minimamente esse ar e já entrega para a refrigeração dos servidores. E o ar quente que sai dos equipamentos, ele é descartado no ambiente externo, porque ele está muito mais quente. Então, isso facilita, né? E quando precisar refrigerar, você precisa refrigerar muito menos, né? Tá ok? Então vamos avançar aqui. Eu tinha tirado um print, né, do PDF colocado aqui, né, do Manual de Boas Práticas. E aqui eu quero trazer um exemplo de um data center para vocês para explicar o porquê, o que que acontece quando você aumenta um pouco a temperatura do seu data center. O que efetivamente ocorre no fluxo, como o fluxo de ar vai se comportar de acordo com a temperatura que você vai colocar no seu corredor frio. Imaginando aqui um ambiente em que os equipamentos estejam instalados de uma forma correta, ideal, né, onde você tem ali efetivamente uma separação de corredor quente, corredor frio. Não necessariamente um corredor confinado, mas se for confinado, melhor. Então, o que que acontece? Aqui que você vai aprender a parte mais importante. Vamos imaginar aqui que tem aqui dentro desses racks, tá? Os equipamentos, os servidores. Então, só para a gente recapitular aqui, né? Aqui é a máquina de ar-condicionado, que ela vai colocar um ar frio aqui embaixo do piso, vai trazer, né? E vai trazer para dentro do corredor frio, tá? Que aqui eu não desenhei, é só um desenho simbólico, né? Então, o ar vai vir aqui, vai vir para o corredor frio, vai passar pelos equipamentos, vai subir para dentro do forro e aí ele vai voltar para a máquina. Tá ok? Acho que até aqui e vai se seguir aqui um ciclo, né? Que ele pode, nesse caso aqui, ele ainda pode voltar para a máquina ou ele pode fazer um ciclo de free cooling, né? Que foi o que eu comentei ali no caso do Google, tá? Aqui é a laje, gente. Então, especificando aqui, o que vai acontecer? Quando você coloca, o que que o computador faz? Ele faz o trabalho dele, que foi configurado para fazer, mas ao fazer esse trabalho, ele gera aquecimento.
Esse aquecimento, ele vai ser dispensado do outro lado, beleza. Como é que ele vai ser, como é que o ar que ele vai ser trocar calor? Através do ar, então ele vai pegar o ar e vai circular. Se a temperatura de entrada estiver muito fria, se o data center estiver muito gelado, ele vai circular pouco ar, né? Você já percebeu na sua casa ou no seu notebook, quando você está trabalhando, a ventoinha não está, normalmente ela não está girando. Quando o seu notebook começa a esquentar, aí a ventoinha entra, você percebe, né, que entra aquela ventoinha com uma velocidade bem alta, depois ela dá uma diminuída, estabiliza, se refrigerar bem, ela para novamente. A mesma coisa acontece com o servidor. Então, se a temperatura de entrada estiver muito baixa, ele vai ficar ventilando muito lentamente. E isso vai atrapalhar todo o fluxo. Não é que vai atrapalhar, ele vai diminuir todo o fluxo de ar do ambiente. Por quê? Você tem uma máquina aqui que está forçando um ar frio aqui para baixo, e esse ar frio, ele deveria passar pelo servidor. Se o servidor não está ventilando, ele vai achar outro caminho, ou ele vai vazar por aqui, ou ele vai vazar entre o, o rack, ou passar até mesmo por dentro do rack. Algum caminho ele vai achar, ou ele não vai vir para cá e vai subir entre as placas de piso fechadas mesmo, ou ele vai subir pelos outros equipamentos que tiver dentro do data center, como painéis, RPPs, PDU e etc., até DGOs. Então ele vai dar um jeito de passar, porque se a máquina de ar-condicionado está insuflando, ou até pode vazar para fora do data center, né? Ele vai dar um jeito de passar por algum caminho e retornar para a máquina. Retornar e passar direto, causando aquele fluxo de bypass que eu comentei, se eu não me engano, no vídeo, em algum dos últimos vídeos que eu fiz. Isso que vai acontecer. Quando você eleva a temperatura, aí você já entendeu que o servidor vai começar a ventilar com mais força e vai trazer mais fluxo para onde a gente quer, que é por dentro do equipamento, né? Só que isso você também não pode, tem uma questão até na norma aqui que eu não tá aqui, tá nas entrelinhas aqui, tem uma variação de temperatura, inclusive nos próprios, aqui na especificação dos servidores, eles falam que você não pode variar mais de 20 graus em uma hora, né? Claro que aqui é um range bem grande, mas assim, você não pode ficar variando essa temperatura a todo momento, né? O ideal é que você tenha uma temperatura estabilizada. E se você tem uma temperatura estabilizada, o servidor também tem um comportamento mais estabilizado e ele vai tender a girar o fluxo a passar até a passagem de fluxo de ar mais constante, fazendo que você otimize todo o fluxo de ar no seu data center, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Isso tem muita questão de prática envolvida em cima disso, tá? É uma situação, não digo assim tão, é dinâmica, mas vai depender do data center, né? De acordo com como for, se o data center for um data center que tem muita blade, muito servidor, e menos switches e equipamentos de transmissão, você vai ter esse comportamento de ventilação mais variado conforme a temperatura, né? Se for mais roteadores de grande porte e por aí vai, eles têm um comportamento que tende a ter uma ventilação mais forçada. Então você não vai sentir tanto esse efeito. Então, eh, mas isso surte um grande efeito de eficiência no seu data center, tá?
Então você aumenta, além de você ter um delta, talvez um delta T menor, maior ou menor, né? Talvez menor no seu data center, talvez ele vai ficar maior, porém ele vai ficar mais eficiente, tá? Porque realmente ele está retornando um ar que cumpriu o seu papel, que era resfriar o servidor, né? Talvez também com essa velocidade que o servidor vai circular o ar, ele vai entregar um ΔT menor. Então vamos supor, ele estava ali, independente se você deixou com 15, 16, 17, 18, 20 graus, lá na traseira dele ele vai soltar em torno de 35, 36, 40, 45 graus, dependendo do tipo de como tiver a situação do rack, né? E se você sobe essa temperatura para 20, 22 graus, 23, 24 graus, ele vai aumentar o fluxo de ventilação e vai entregar lá os mesmos 30, 36, 40 graus que ele estava anteriormente. E você elevou a sua temperatura, você precisou refrigerar. Na hora de você refrigerar esse ar, você vai precisar refrigerar muito menos, resfriar ele bem menos do que você estava resfriando. Então você consegue ganhar eficiência, principalmente se você tiver equipamentos com os ventiladores variáveis, né? E se você tiver uma situação também de limite de capacidade, vamos dizer assim, de, de equipamentos de ar-condicionado e você quer continuar elevando a carga térmica no seu data center, aí você pode utilizar da estratégia de você baixar um pouco mais a temperatura, porque aí você vai, vamos supor que você não tem fluxo, você não tem ventilador que dê mais fluxo para esse data center, só que você vai instalar mais equipamentos que vai requisitar mais fluxo, né? Porém, se você baixa a temperatura, o fluxo total dos equipamentos ele diminui. Então você equilibra com o fluxo do equipamento de ar condicionado, né? Eu sei que assim é um tema assim um pouco complexo de, de se imaginar assim abstratamente, mas é muito importante o entendimento dessa questão para que você possa colocar mais eficiência dentro do seu data center e até mesmo mais carga térmica, né? E consiga ter um melhor controle de tudo isso, até mesmo para situações em que você tenha que desligar máquinas, fazer revezamento de máquinas, manutenção, né? Que a gente sabe que por mais que, que o data center esteja ali todo belezinha, tá ok, tá, que ele esteja balanceado, sempre tem uma diferença de carga térmica de um lado para outro. Então, quando você desliga um equipamento, nem toda a carga térmica vai com tanta facilidade para outra máquina, né? Então, tudo isso te ajuda a ir parametrizando o seu data center e deixando ele numa condição cada vez melhor, mais suave de trabalho, né? Aparentemente, inicialmente é um pouco contraintuitivo, parece que está piorando a situação, mas na verdade está melhorando. Se você der tempo para os equipamentos sentir essa diferença e se equalizarem nessa nova temperatura, você vai ver que vai melhorar muitas coisas dentro do data center, tá? E reforçando, o ideal é que você tenha ali uma temperatura estabilizada, que seja com 15, 17, 25, 30. O ideal é que você tenha uma temperatura ali que fique dentro que não fique variando dentro daquela faixa que você especificou, né? Eu, particularmente, eu gosto se eu estou trabalhando com equipamento de precisão, eu sou um pouco assim, meio doido, então eu não gosto de ver uma variação mais do que 0,2 graus, na verdade. Eu sei que é muito estreito, então teoricamente zero, vamos supor, se setou lá 22, para mim tem que ficar 22,1, 21,9. É isso para mim o que deveria ficar, tá? É claro que para você fazer isso, você tem que ter um controle super, hiper, mega rigoroso com equipamentos que têm capacidade de fazer isso,
Se você não estiver trabalhando com equipamento de precisão ou com equipamento de precisão, mas que não é um equipamento tão novo, você pode ali trabalhar em meio grau para cima e para baixo, 1 grau para cima e para baixo, tá? Aí, conforme você consegue estabilizar a temperatura do seu ambiente, você consegue você cria mais coragem para você elevar a temperatura, entendeu? Aí você eleva meio grau um dia, meio grau no outro dia, e você vai sentindo como que o ambiente vai ficando. Você vai sentir que, se você medir o consumo de energia na parte de HVAC, vai ter redução, pode ter certeza, tá? Mas aí você tem que ter um controle preciso desta situação, tá ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações e tenha ajudado a elucidar, tá? Então a chave de toda a situação aqui, ela tá na precisão e no servidor, porque se você pudesse fazer igual o Google, usar chassi aberto, né, que o chassi dos, do- dos equipamentos deles não tem a parte de cima não tem, é só uma, né, quem já viu sabe como é diferente mesmo. Então eles montam lá a placa da Intel lá em cima de um chassi deles, né, coloca as ventoinhas lá 100%, tudo a 100% e já era. No nosso caso, talvez não, porque você não vai ter esse controle específico dos equipamentos. Então, você vai ter que trabalhar ali na tendência do conhecimento técnico que você tem dos equipamentos. Você sabe que quanto mais quente tiver, mais forte vai ficar a ventoinha, mais rápido vai ventilar. E aí que está o X de toda a questão de você melhorar a eficiência e a qualidade do seu data center. E até mesmo também por uma questão de conforto ambiental para as pessoas que estão trabalhando lá dentro. Até mesmo, principalmente se for uma situação de colocation, em que normalmente, se for colocation, normalmente tem muita movimentação. Sempre tem alguém entrando e saindo, ou fazendo alguma manutençãozinha ali, algum upgrade, alguma coisa, sempre tem alguém fazendo ali no dia a dia. E aí você coloca lá uma temperatura muito baixa ou muito alta, isso é ruim para as pessoas que estão lá trabalhando lá no dia a dia, tá? Então você acaba resolvendo uma série de questões, melhorando a eficiência, tudo com o quê? Com técnica, com paciência, com precisão e trabalho do dia a dia, tá ok, gente? Se você gostou desse vídeo, você tem alguma dúvida, alguma sugestão, ou gostaria que eu analisasse para você alguma situação específica, pode entrar comigo, em contato comigo, através aqui do YouTube mesmo, ou do e-mail contato _jmp@outlook.com, ou através do Instagram, que eu não coloquei aqui ainda, mas logo logo eu vou colocar, tá? Então, por esse vídeo é só, obrigado por você ter chegado até aqui e até mais.